O clamor de uma mulher e o nascimento de um profeta. Os dias dos juízes haviam ficado para trás, mas Israel ainda não tinha um rei. A nação vivia entre a fé e o medo, entre a promessa e a instabilidade. Em meio a esse tempo de transição, Deus começaria a mudar a história pelo clamor silencioso de uma mulher. Na região montanhosa de Efraim vivia um homem chamado Eucana. Ele era da tribo de Levi. Tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina, a outra Ana. Penina tinha filhos. Ana, porém, era estéril. E naquele tempo, a esterilidade não era apenas uma dor íntima. Era uma vergonha pública. Era vista como sinal de rejeição. Era carregada como peso sobre a alma. Todos os anos, Eucana subia com sua família até Siló, o lugar onde estava o tabernáculo do Senhor. Era tempo de adoração, tempo de sacrifícios, tempo de encontros sagrados. Mas aqueles dias, para Ana, se tornavam dias de humilhação. Penina provocava, zombava. Lembrava-lhe constantemente daquilo que ela não podia ter. Ana chorava, não com palavras, mas com o coração esmagado. Eucana tentava consolá-la, dava porção dobrada no sacrifício, mas dizia algo que não curava a ferida. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas há dores que nem o amor humano consegue tocar. Naquele ano, o peso foi maior. Enquanto todos comiam e se alegravam, Ana se afastou. Foi para perto do tabernáculo, e ali, pela primeira vez, ela não chorou para si mesma. Ela chorou para Deus. Seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Seu coração falava em silêncio. Ela fez um voto. Senhor dos exércitos, se atentamente olhares para a aflição da tua serva e me deres um filho, eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. O sacerdote Eli observava à distância. Vendo apenas os lábios se moverem, pensou que ela estivesse embriagada. Repreendeu-a. Ana então respondeu com lágrimas nos olhos. Não sou mulher dada ao vinho. Estou derramando a minha alma perante o Senhor. E então Eli mudou o tom, abençoou-a e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ana se levantou diferente. Ela ainda não estava grávida, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela voltou para casa, e o Senhor lembrou-se dela. No tempo devido, Ana concebeu. E quando o menino nasceu, ela lhe deu o nome de Samuel, que significa ouvido por Deus, porque ele era a resposta de um clamor feito em silêncio. Samuel crescia, mamava, dava seus primeiros passos, e enquanto mães se apegam aos filhos, Ana se preparava para cumprir o voto mais difícil da sua vida. Quando o menino foi desmamado, ela o levou até Siló. Subiu novamente ao tabernáculo. Mas agora, não para pedir, e sim para entregar. Ela colocou o menino nas mãos do sacerdote e disse, por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição. Por isso, eu o devolvo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Samuel ainda era pequeno, mas agora passaria a viver diante do Senhor. Naquele mesmo lugar onde muitos já não ouviam mais a Deus, um menino começaria a aprender a ouvir a sua voz. E naquele mesmo tempo em que a fé de Israel estava enfraquecida, Deus começava a levantar o profeta que mudaria a história da nação. Enquanto Israel ainda pedia por um rei, o céu já preparava o ponteiro da transição. O menino ainda era pequeno, mas uma nova era já havia começado a nascer. O silêncio de Deus, a corrupção do sacerdócio e o chamado na madrugada. Enquanto o menino Samuel crescia dentro do tabernáculo, Israel afundava em decadência espiritual. Eli era o sacerdote, velho, respeitado, mas enfraquecido na liderança. Seus filhos, Hofni e Fineias, também eram sacerdotes, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles usavam o altar para benefício próprio. Tomavam para si as melhores partes dos sacrifícios, tratavam com desprezo aquilo que era santo. E ainda se deitavam com mulheres que serviam à porta do tabernáculo. O povo via,
comentava, mas nada mudava. A casa sacerdotal estava corrompida e o culto profanado. Eli ouvia as denúncias, repreendia com palavras suaves, mas nunca agia com autoridade. E assim, o pecado continuava crescendo sob o teto do altar. Enquanto isso, Samuel crescia em estatura e crescia também em favor diante de Deus e dos homens. Toda vez que Ana subia a Siló, ela levava ao filho uma pequena túnica feita com suas próprias mãos. E enquanto muitos adultos deformavam sua vocação, aquele menino aprendia a servir em pureza. Naqueles dias, diz a Escritura, a palavra do Senhor era rara e quase não havia visões. Deus estava em silêncio com a nação, mas o céu não estava ausente. Numa noite tranquila, o silêncio do tabernáculo foi rasgado por uma voz. Samuel dormia perto da arca do Senhor. A lâmpada ainda não se havia apagado. Então ele ouviu, Samuel. Ele se levantou de imediato, correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Eli, ainda sonolento, respondeu, não te chamei, volta a deitar. Samuel voltou, deitou-se. Outra vez a voz ecoou, Samuel. Ele se levantou novamente, correu até Eli. Aqui estou. Mas Eli respondeu, não te chamei, volta a deitar, meu filho. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra ainda não lhe havia sido revelada. Pela terceira vez, a voz o chamou. Samuel. Ele se levantou mais uma vez. Foi até Eli. Foi então que o velho sacerdote entendeu. Compreendeu que era o próprio Deus quem falava com o menino. Então Eli disse, volta a deitar. E se tornares a ouvir a voz, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou. Deitou-se. O coração acelerado. O silêncio se estabeleceu de novo, até que a presença veio. A voz o chamou pela quarta vez, agora com peso eterno. Samuel, Samuel! E o menino respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Deus falou, não palavras leves, não promessas suaves, mas juízo. O Senhor revelou a Samuel tudo o que estava prestes a fazer com a casa de Eli. Disse que o pecado dos seus filhos não seria mais perdoado, que a casa sacerdotal cairia, que o altar seria quebrado, que a liderança espiritual daquela geração chegava ao fim. Samuel ouviu tudo e ficou em silêncio até o amanhecer. Quando o dia clareou, ele abriu as portas do tabernáculo com mãos trêmulas. Carregava no coração uma palavra pesada. Sabia que precisaria falar. Eli chamou o menino, pediu que não escondesse nada, e Samuel contou tudo, sem mudar uma só palavra. Eli, quebrado, apenas respondeu, Ele é o Senhor, faça o que lhe parecer bem. A partir daquele dia, Samuel passou a ser reconhecido como profeta. O Senhor estava com ele, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Todo Israel, de Dan a Berseba, soube que havia um profeta levantado pelo Senhor. Enquanto a casa de Eli caminhava para o juízo, Deus levantava um novo tempo. Enquanto o sacerdócio se corrompia, a voz profética renascia. O silêncio havia sido quebrado. O céu havia voltado a falar. A arca é tomada, a glória se retira e o medo se espalha. O tempo passa. A palavra do Senhor já não era apenas sussurro em Siló. Agora ecoava por toda a terra. Mas o povo ainda estava distante do arrependimento verdadeiro. Israel, mais uma vez, entrou em guerra contra os filisteus. O confronto aconteceu em Ebenezer. O inimigo avançou com força e Israel foi duramente derrotado. 4.000 homens caíram. O acampamento foi tomado por espanto. Os anciãos se reuniram e perguntaram entre si, por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Mas a resposta não foi buscada no arrependimento. Foi buscada em um símbolo. Decidiram trazer a arca da aliança do tabernáculo para o campo de batalha. Pensavam que, levando a presença, garantiriam a vitória. Hofni e Fineias, os filhos de Eli, acompanharam a arca. Quando a arca chegou ao arraial, um grande brado se levantou. A terra estremeceu. Os filisteus ouviram o clamor, temeram.
Disseram uns aos outros: Deus chegou ao arraial deles. Mas o temor passou e virou fúria. Sejam homens, disseram, e pelejai. E a batalha foi ainda mais feroz. 30.000 homens de Israel tombaram. A arca de Deus foi tomada. Hofni e Finéias morreram no mesmo dia. Um mensageiro correu do campo de batalha até Siló, rasgado em suas vestes, com terra sobre a cabeça. A cidade tremeu ao ouvir o grito. Eli estava sentado junto ao caminho, atento. Seu coração tremia pela arca. Quando ouviu a notícia da derrota, prendeu a respiração. Quando ouviu que seus filhos haviam morrido, seu rosto se entristeceu. Mas quando ouviu que a arca de Deus fora tomada, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Assim se cumpriu naquele dia a palavra que Deus havia falado a Samuel. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida. Ao ouvir a notícia da arca tomada e da morte do marido e do sogro, entrou em trabalho de parto. No meio da dor, deu à luz um filho, mas não o chamou pelo nome da esperança. Chamou-o de Icabô, que significa: a glória se foi. Porque, disse ela, foi-se a glória de Israel. A arca agora estava nas mãos dos filisteus. Eles a levaram para Asdode. Colocaram-na no templo de Dagom, seu deus. Era como dizer: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Dagom caiu com o rosto em terra diante da arca. No dia seguinte, colocaram a imagem de pé novamente. Na manhã seguinte, Dagom caiu outra vez, agora com a cabeça e as mãos quebradas. O Deus de Israel não aceita ser colocado ao lado de ídolos. E uma praga começou a se espalhar entre os filisteus. Tumores surgiam no corpo dos homens. O povo gemia. O medo dominava as cidades. Levaram a arca de Asdode para Gate, de Gate para Ecrom. Mas onde a arca chegava, a praga se manifestava. Os filisteus gritavam: mandai embora a arca do Deus de Israel para que não nos mate. Reuniram seus líderes, consultaram seus adivinhos, decidiram devolver a arca. Fizeram um carro novo, colocaram sobre ele a arca. Junto dela, ofertas de ouro como reconhecimento de culpa. Ataram ao carro 2 vacas que nunca haviam puxado jugo e soltaram o carro. Se fosse realmente o Deus de Israel, as vacas seguiriam sozinhas para o território israelita. E assim aconteceu. O carro seguiu direto, sem virar à direita nem à esquerda, até chegar a Bet-Semes. Os lavradores estavam nos campos quando viram a arca. Gritaram de alegria, desceram correndo, quebraram o carro, ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Mas mesmo ali, o temor de Deus não foi plenamente respeitado. Alguns olharam para dentro da arca, e o Senhor feriu parte do povo. O júbilo se transformou em pavor. Disseram então: quem poderá estar em pé diante do Senhor, este Deus santo? Chamaram os homens de Quiriate-Jearim para buscar a arca. Ela foi levada para a casa de Abinadab, e ali ficou por 20 anos. 20 anos de silêncio, 20 anos de saudade da glória, 20 anos de espera pelo retorno do favor. Mas agora um profeta estava de pé em Israel, e a hora da restauração começava a se aproximar. O arrependimento, a intercessão e a vitória em Ebenezer. 20 anos haviam passado desde que a arca fora levada para a casa de Abinadab. 20 anos sem o brilho visível da glória. 20 anos de feridas abertas na memória da nação. 20 anos em que o povo se acostumou a viver entre o medo dos inimigos e a ausência do favor. Mas naquele tempo, algo começou a mudar. Samuel já não era mais apenas um menino. Tornara-se homem, tornara-se profeta, tornara-se juiz em Israel. Ele percorria as cidades, falava ao povo, chamava a nação ao arrependimento. E a palavra que ecoava por toda parte era uma só: se de todo o coração vos converterdes ao Senhor, lançai fora os deuses estranhos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente. Porque Israel servia ao Senhor, mas também servia a Baal,
servia ao céu, mas também aos ídolos. Viviam com o coração dividido. Samuel então marcou um dia solene em Mispa. Mandou reunir todo o povo, homens, mulheres, anciãos, jovens. Ali, diante de todos, fizeram algo que há muito não faziam. Derramaram água perante o Senhor, confessaram seus pecados, jejuaram, clamaram por misericórdia. E naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, Israel não pediu vitória, pediu perdão. Mas os filisteus ouviram que Israel estava reunido em Mispa. Interpretaram o ajuntamento como ameaça, reuniram seus exércitos, marcharam para atacar. Quando os israelitas viram os filisteus se aproximando, o medo voltou a dominar seus corações. Cercaram Samuel e disseram: "Não cesses de clamar ao Senhor por nós." Desta vez, o povo não pegou em armas, pegou em oração. Samuel tomou um cordeiro ainda de mama, ofereceu-o em holocausto ao Senhor. Levantou sua voz aos céus, e o Senhor ouviu. Enquanto Samuel ainda oferecia o sacrifício, os filisteus avançaram para o combate. Mas, de repente, o céu se moveu. O Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, confundiu seus exércitos, espalhou o pânico. Eles começaram a fugir diante de Israel. Então os homens de Israel avançaram, perseguiram os filisteus, derrotaram-nos completamente. Naquele dia, a derrota de 20 anos foi revertida em uma só batalha. Após a vitória, Samuel tomou uma pedra, colocou-a entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Não era um grito de orgulho, era um memorial de dependência. Não dizia: "Até aqui vencemos." Dizia: "Até aqui Deus nos sustentou." A partir daquele dia, a opressão dos filisteus foi contida. As cidades foram restauradas. Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. Percorria Betel, Gilgal, Mispa. Mas sua morada era em Ramá, onde edificara um altar ao Senhor. Finalmente, havia novamente um homem que conduzia a nação com temor de Deus. Mas o tempo passa até mesmo para os profetas. Samuel envelheceu, seus cabelos embranqueceram, sua força diminuiu. E como acontecera com Eli, seus filhos não andaram em seus caminhos. Joel e Abias foram constituídos juízes, mas aceitavam suborno, deturpavam a justiça, tornaram-se tropeço. Então, algo começou a se agitar no coração de Israel. O povo não queria mais viver sob juízes, queria um rei, não para ser como o povo de Deus, mas para ser como as outras nações. Reuniram-se os anciãos, foram até Samuel e disseram: "Constitui-nos agora um rei, para que nos governe, como o tem todas as nações." As palavras feriram o coração do profeta. Samuel não viu apenas um pedido político, viu uma rejeição espiritual. Ele foi orar, e o Senhor lhe respondeu: "Não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles." Mesmo assim, Deus ordenou que atendesse ao pedido, mas antes que os advertisse solenemente sobre o peso de ter um rei humano. Samuel voltou ao povo, advertiu sobre impostos, sobre guerra, sobre perda de liberdade, sobre filhos sendo levados para batalhas, sobre filhas sendo tomadas para palácios. Mas o povo não recuou. Ergueram a voz e disseram: "Não, mas haverá um rei sobre nós." A nação que fora chamada para ser diferente agora desejava ser igual. E com esse pedido, um novo capítulo da história estava prestes a começar. Não mais apenas profetas e juízes, mas reis. A monarquia estava para nascer, e com ela viria tanto glória quanto queda. O rei escolhido pelo povo, a unção de Saul e o início da queda. Enquanto Israel pedia um rei segundo seus próprios olhos, Deus já preparava o homem que ocuparia o trono. Na tribo de Benjamim vivia um homem chamado Quis, homem poderoso e respeitado. Seu filho chamava-se Saul. Saul era alto,
forte. Não havia entre todo o povo homem mais formoso do que ele. Dos ombros para cima, destacava-se entre todos. A aparência que agradava aos olhos do povo, mas cujo coração ainda seria provado. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. E Saul foi enviado para procurá-las. Atravessou montes, campos, desertos. Dias se passaram. Nada encontraram. Então, o servo que o acompanhava sugeriu: nesta cidade há um homem de Deus. Tudo quanto ele diz acontece. Vamos consultá-lo. Talvez nos indique o caminho. Saul concordou. Eles não sabiam, mas estavam caminhando para o encontro que mudaria toda a história de Israel. Naquele mesmo dia, o Senhor já havia falado ao ouvido de Samuel: amanhã, a esta hora, te enviarei da terra de Benjamim um homem e o ungirás por capitão sobre o meu povo Israel. No dia seguinte, quando Saul entrou na cidade, Samuel já o aguardava. Ao vê-lo, o Senhor disse ao profeta: este é o homem de quem te falei. Samuel convidou Saul para um lugar de honra. Colocou-o à mesa. Reservou para ele a melhor parte do sacrifício. Saul não entendia. Na manhã seguinte, quando ainda era madrugada, Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Saul foi tomado por espanto. Samuel ainda lhe anunciou sinais que se cumpririam aquele mesmo dia. E tudo aconteceu exatamente como fora dito. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele começou a profetizar entre os profetas. O povo se admirava. Está Saul também entre os profetas? Mas apesar de ter sido ungido em segredo, Saul ainda não era rei publicamente. Samuel então reuniu o povo em Mispa. As tribos foram chamadas, uma a uma. A sorte caiu sobre Benjamim, depois sobre a família de Quis, e então sobre Saul. Mas Saul não estava à vista. Procuraram-no, até que o encontraram escondido entre a bagagem. Ele saiu. O povo olhou e contemplou aquele homem alto, imponente. Então Samuel proclamou: vede a quem o Senhor escolheu. O povo gritou: viva o rei! Assim começou o reinado de Saul. No início, ele foi humilde, retornou à sua casa, trabalhava no campo, ainda não exercia plenamente o poder. Mas logo viria o primeiro grande teste. Os amonitas cercaram Jabes-Gileade. A cidade estava prestes a ser destruída. Quando a notícia chegou a Saul, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele. Ele tomou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou por todo Israel, dizendo: assim será feito aos bois de quem não seguir a Saul e a Samuel. O temor do Senhor caiu sobre o povo. 300.000 homens se reuniram. Saul marchou contra os amonitas, atacou-os ao romper da manhã e os derrotou completamente. Israel se alegrou. Então Samuel levou o povo a Gilgal e ali renovaram o reino. Foi um tempo de vitória, de esperança, de coroação consolidada. Mas os dias de fidelidade não durariam para sempre, porque o mesmo homem que fora escolhido pelo povo começaria a ouvir mais a voz do povo do que a voz de Deus. Vieram então novas batalhas contra os filisteus. O exército de Israel se reuniu, mas o povo começou a se dispersar, tomado pelo medo. Samuel havia dito que viria oferecer sacrifício antes da batalha, mas Samuel demorou. Saul observava seus homens desertando. O tempo passava. Então, Saul tomou uma decisão que mudaria o curso do seu reinado. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. No exato momento em que terminava de queimar o holocausto, Samuel chegou e perguntou: o que fizeste? Saul respondeu que o povo se dispersava, que os filisteus se aproximavam e que ele se viu forçado a agir. Samuel então declarou a sentença: procedeste neciamente. O Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. Foi ali que o reinado de Saul começou a ruir, não por derrota militar, mas por desobediência. Mesmo assim, Saul continuou reinando.
continuou vencendo batalhas, mas o favor pleno do Senhor já não estava mais sobre ele. E Deus já começava em silêncio a preparar outro rei, não segundo a aparência, mas segundo o coração. A rejeição de Saul, a unção de Davi e a troca invisível de reinos. O reinado de Saul ainda continuava diante do povo, mas diante de Deus algo já havia mudado. Veio então a prova final. Samuel levou a Saul uma ordem direta do Senhor. Os amalequitas deveriam ser totalmente destruídos. Era juízo antigo, sentença adiada por gerações. Nada deveria ser poupado, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem rebanhos. Saul marchou contra Amaleque, venceu a batalha, mas não obedeceu por completo. Poupou Agag, o rei, e poupou o melhor do gado. Guardou o que era valioso aos olhos humanos e sacrificou apenas o que parecia desprezível. Quando Samuel chegou ao acampamento, Saul correu ao seu encontro com palavras de aparência piedosa. Bendito sejas do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Mas antes mesmo que Samuel respondesse, o som do rebanho ecoou pelo vale. O balido das ovelhas denunciava a desobediência. Samuel perguntou: que é, pois, este balido que ouço? Saul tentou justificar. O povo poupou o melhor para sacrificar ao Senhor. Mas Samuel respondeu com voz cortante: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então declarou o juízo maior: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Saul tentou segurar Samuel pelo manto. O tecido se rasgou, e Samuel declarou: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a outro, melhor do que tu. Saul ainda implorou por honra diante do povo. Samuel ainda permaneceu por um momento, mas depois disso, nunca mais viu Saul. Samuel se retirou e chorou por Saul muitos dias, até que o Senhor lhe disse: até quando terás dó de Saul? Eu já o rejeitei. Então o Senhor enviou Samuel até Belém, a casa de Jessé. Entre seus filhos, Deus havia escolhido outro rei. Samuel chegou à cidade. Os anciãos tremeram ao vê-lo. Jessé apresentou seus filhos um a um. Eliabe passou primeiro, alto, forte, imponente. Samuel pensou: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Mas Deus lhe disse em segredo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Passaram Abinadab, depois Samá, depois os demais filhos. 7 passaram diante de Samuel, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Samuel ordenou: envia e manda chamá-lo, não nos assentaremos até que ele venha. E então Davi entrou, ruivo, de semblante agradável, olhos vivos, pequeno aos olhos dos homens, mas enorme no propósito de Deus. O Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este é. Na presença dos irmãos, Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. Naquele mesmo instante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daquele dia, uma troca invisível de reinos havia ocorrido. O Espírito que antes operava sobre Saul, agora já repousava sobre Davi. Davi voltou ao campo, voltou às ovelhas, voltou ao anonimato. Mas agora, um rei estava sendo preparado longe do palácio. Enquanto isso, algo sombrio começou a acontecer com Saul. O Espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito atormentador passou a perturbá-lo. Ele se tornava cada vez mais instável, sombrio, angustiado, tomado por acessos de fúria e melancolia. Seus servos lhe disseram: busquemos alguém que toque harpa. Quando o espírito mau vier sobre ti, ele tocará, e te sentirás melhor. Alguém se lembrou de um jovem em Belém, um pastor, filho de Jessé, que sabia tocar bem a harpa. Era Davi. Davi entrou no palácio pela primeira vez não como rei, mas como servo.
Quando tocava, o espírito mau se afastava de Saul, e por momentos a paz retornava. O homem rejeitado pelo céu agora era sustentado pela presença invisível do novo escolhido. Sem saber, Saul já era ajudado por aquele que um dia tomaria seu lugar. O palácio ainda pertencia a Saul, mas o favor já havia mudado de endereço. E a transição do trono já estava em marcha silenciosa. Golias, a ascensão de Davi, a inveja de Saul e o fim de um reinado que se apaga. Os filisteus volveram a se levantar contra Israel. Reuniram seus exércitos no vale de Elá. Israel também se posicionou. 2 exércitos frente a frente, um vale separando vida e morte. Então surgiu do meio do exército filisteu um homem como nunca se havia visto, Golias de Gate, gigante em estatura, vestido de bronze, armadura reluzente, lança como viga de tecelão. Ele avançava todos os dias, manhã e tarde, e gritava: "Escolhei entre vós um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, seremos vossos servos, mas se eu o vencer, vós nos servireis." 40 dias de desafio, 40 dias de humilhação, 40 dias de silêncio entre os israelitas. Saul, o rei, tremia. Os soldados recuavam. Ninguém ousava avançar. Enquanto isso, em Belém, Jessé enviou seu filho mais novo ao campo de batalha apenas para levar provisões aos irmãos. Era Davi, pastor, músico, já ungido em secreto, ainda desconhecido em público. Quando chegou ao arraial, ouviu os gritos do gigante, viu o pavor nos olhos dos soldados, sentiu a vergonha no ar e perguntou: "Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo?" Seus próprios irmãos o repreenderam, chamaram-no de orgulhoso. Disseram que voltasse às ovelhas. Mas alguém ouviu suas palavras e as levou até Saul. Davi foi conduzido até o rei. Disse com simplicidade: "Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu." Saul olhou para aquele jovem franzino. Tentou dissuadi-lo, mas Davi respondeu: "Quando vinha o leão ou o urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o feria. O Senhor que me livrou das mãos do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu." Saul permitiu. Tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela pesava demais. Não lhe servia. Davi recusou. Saiu apenas com seu cajado, sua funda e 5 pedras do ribeiro. Golias avançou. Viu Davi, desprezou-o, riu, amaldiçoou-o por seus deuses. Mas Davi respondeu com voz firme: "Tu vens contra mim com espada e lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos." Ele não correu da batalha. Correu para ela. A pedra voou. O gigante tombou. Caiu com o rosto em terra. O vale inteiro parou por um instante. Então, Israel avançou. Os filisteus fugiram. A vitória mudou a história de uma geração. A partir daquele dia, Davi passou a ser conhecido em toda a nação. Saul o chamou para viver no palácio. O povo cantava nas ruas. Saul feriu os seus 1000, porém Davi os seus 10.000. E ali, no coração de Saul, nasceu algo que jamais o abandonaria: a inveja. Saul passou a olhar Davi não mais como servo, mas como ameaça. Por várias vezes lançou-lhe a lança. Tentou matá-lo, mas o Senhor era com Davi. Davi tornou-se comandante, vencia batalhas, ganhava o coração do povo, ganhava a admiração de Jonatas, o filho de Saul. Uma aliança espiritual se formou entre os dois. Mas o ódio de Saul crescia no mesmo ritmo da glória de Davi. O rei que fora escolhido pelo povo agora tentava matar o rei escolhido por Deus. A perseguição começou, as sombras se fecharam, a transição deixou de ser apenas espiritual e tornou-se pública, dolorosa e longa. Saul afundava em desobediência, Davi crescia em favor. O primeiro livro de Samuel se encerra nesse ponto de tensão. Um rei ainda no trono, mas já rejeitado por Deus. Outro rei já escolhido por Deus,
mas ainda escondido do trono. Um governava por coroa, o outro já governava por chamado. O povo via apenas o trono de Saul, mas o céu já via o trono de Davi. O passado ainda respirava, mas o futuro já estava em movimento, e assim se encerrava uma era. A era dos juízes já ficara para trás. A era dos reis havia começado. Mas o trono de Israel nunca mais seria o mesmo, porque agora Deus não permitiria mais reis apenas escolhidos pelos homens. Ele começaria a escolher reis segundo o seu coração.